Convido você, meu querido, a abrir a sua Bíblia em João, capítulo 20. Nós vamos ler do 1 até o 10. João 20, do 1 até o 10. Eu vou ler na NVT, você pode me acompanhar na sua versão ou na transmissão. E diz assim a palavra do Senhor. No primeiro dia da semana, bem cedo, enquanto ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Correu, encontrou Simão Pedro e o outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram do túmulo o corpo do Senhor e não sabemos onde colocaram. Pedro e o outro discípulo foram ao túmulo. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Abaixou-se, olhou para dentro e viu ali as faixas de linho, mas não entrou. Então Simão Pedro chegou e entrou. Também viu ali as faixas de linho, e notou que o pano que cobria a cabeça de Jesus estava dobrado e colocado à parte. O discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo também entrou, viu e creu. Pois até então não haviam compreendido as Escrituras, segundo as quais era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Amém? Bem, meus queridos, só para a gente explicar uma coisa para vocês. Os judeus, eles computavam os dias no pôr do sol. Diferente da gente que o dia vira a 0 hora, né? 23h59, 0 hora, para o judeu não. Para o judeu, o dia virava no pôr do sol. Então, segundo a tradição, Jesus ele poderia ter ressuscitado a qualquer momento a partir do pôr do sol de sábado, o que caracterizava já sendo um novo dia, sendo domingo então para eles. Então, a partir do pôr do sol do sábado, já era outro dia. O cenário que a gente acabou de ler aqui no livro de João é o seguinte: é um domingo de manhã, bem cedinho, e o clima é de luto e de derrota e medo. Os discípulos estavam dispersos e Maria Madalena vai ao túmulo apenas para cumprir um ritual fúnebre. Ela esperava encontrar um corpo, mas ao invés disso, ela encontra um túmulo vazio. O Senhor Jesus morreu, e com a sua morte, também morreu a esperança de muitos ali. Diante da opressão política e social, imaginava-se uma libertação imediata. Muitos se apegaram às suas palavras e à sua presença, mas o Mestre foi crucificado, e o que restou foi o vazio. Aquele povo esperava de Jesus uma libertação imediata. Alguém que empunhasse uma espada, liderasse um exército e fosse contra os romanos e libertasse finalmente o povo, assim como Davi fez no passado, assim como outros reis fizeram. E de repente, a esperança que eles tinham em Jesus acabou, porque Jesus morreu. Jesus foi sepultado. E o que restou para eles, quando se tira a esperança de alguém? Vazio. Eles encontraram, então, um vazio. Porém, o vazio, normalmente é povoado por lembranças. Objetos, lugares, cheiros que nos remetem a quem partiu. Mas logo volta à memória a ausência daquela pessoa. E diante desse vazio,
cada um faz a sua leitura. Para uns, o vazio traz desespero. Para outros, insegurança. E nesse silêncio absoluto que o vazio traz, surge um barulho ensurdecedor de perguntas sem respostas. E agora? E a pergunta que eu replico para vocês é: como reagir quando estamos diante do vazio? Como reagir a isso? O Evangelho de João nos leva ao primeiro dia da semana para nos mostrar que o vazio de Deus não é uma ausência, mas é um convite. Então vamos correr com Pedro e com João e descobrir que no reino de Deus, um túmulo vazio é a única coisa capaz de preencher uma vida vazia. Nessa noite, convido você a olhar comigo para João, para esse capítulo específico de João aqui, e vermos que enquanto os discípulos liam o vazio do túmulo como o fim da história, Deus estava preenchendo com a maior notícia de todos os tempos. Vamos observar como pessoas diferentes reagiram ao que viram e ao que deixaram de ver naquela manhã de domingo. E uma leitura possível para esse vazio era a leitura do desespero. Quando o vazio é interpretado como uma perda. O texto nos diz lá, no versículo 1, no primeiro dia da semana, bem cedo, enquanto ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. João faz questão de mencionar que ainda estava escuro. Para Maria, a escuridão não era apenas um horário no relógio, era um estado da sua alma. Ela vai ao túmulo por amor, mas um amor que esperava apenas cuidar de um cadáver, cuidar de alguém que morreu. E em meio à escuridão do dia e da alma, o que ela encontra é o vazio. O vazio, muitas vezes, nos faz perder o rumo, nos faz perder o prumo, e turva a nossa percepção da situação. Ao ver a pedra removida, Maria não pensa em ressurreição. Na mente dela, salta o pior cenário possível: roubo e profanação. Tiraram do túmulo o corpo do Senhor e não sabemos onde o colocaram, ela fala. Para ela, o túmulo vazio não era uma prova de vitória, mas uma evidência de que a tragédia tinha ficado ainda pior. Ela olhou para aquele cenário e pensou: bem, aquilo que era ruim ficou ainda pior. Foi isso que ela pensou. Ela perdeu o mestre na sexta e agora no domingo parece ter perdido até o direito de chorar sobre o seu corpo. Ela foi lá para prantear, para cuidar do corpo de Cristo, e nem isso mais ela tinha. Nem isso mais ela tinha. Maria aqui, ela comete um erro que por muitas vezes nós cometemos diante do vazio. Ela interpreta a ausência naquele lugar como uma derrota de Deus. Ela interpretou esse vazio, essa ausência, como uma derrota de Deus. Ela vê o túmulo aberto e tira uma conclusão lógica e humana: alguém roubou o corpo. Essa é a lógica humana. Alguém roubou o corpo.
Mas o que ela lia como um crime, na verdade, era o cumprimento de uma promessa. O que ela chamava de levaram o Senhor, era, na verdade, o Senhor levando o cativo, o cativeiro. Meus queridos, quantas vezes você já olhou para uma área vazia da sua vida? Um berço vazio, um lugar vazio à mesa, e disse: tiraram o meu Senhor. Tiraram o meu Senhor. Deus me abandonou. Deus me abandonou. Maria Madalena aqui, ela nos ensina que o fato de você não ver Jesus onde você esperava que ele estivesse, não significa que ele foi derrotado. Significa apenas que ele não está limitado aos lugares onde nós o colocamos. No versículo 2, note que Maria Madalena ela foi correndo até Pedro e João. Correu e encontrou Simão Pedro e o outro discípulo, aquele a quem Jesus amava. O desespero sempre gera pressa. Quem está desesperado quer logo resolver a situação. É humano. É o nosso natural. Mas nem sempre o desespero gera clareza. Isso nos conecta com um próximo ponto. A investigação do vazio, onde Pedro e João decidem ver com os próprios olhos. Imagina só você no lugar de Pedro e de João. Você está lá, sem saber o que fazer, chega Maria Madalena correndo e despeja assim, ó, levaram o Senhor do túmulo, o túmulo está vazio, roubaram o corpo. Você sai correndo. Bem, vamos ver o que aconteceu. E foi isso que eles foram fazer. Quando a gente está nervoso, normalmente, desesperado, e a gente praticamente vomita as coisas em cima das pessoas, a gente não consegue respirar e contar o que está acontecendo, a gente simplesmente despeja. E foi isso que ela fez. Ela despejou em cima deles. E eles foram, então, investigar aquilo que estava acontecendo. A ordem no meio do caos. O texto nos diz: Pedro e o outro discípulo foram ao túmulo. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. O relato de Maria, então, gera uma reação imediata. Pedro e João correm. E no barulho que o silêncio provoca, a única coisa que eles ouviam então era os seus pés batendo no chão, correndo em direção ao túmulo. João chega primeiro, mas para na porta. Reparem nisso. João chegou primeiro, mas João parou. Por reverência, por receio, quem sabe. Pedro chega depois. E Pedro faz o quê? Aquilo que se espera de Pedro. Pedro pega e entra. Simplesmente entra. Na sua impulsividade, na sua aflição, Pedro entra. Diante do vazio, alguns de nós param na porta e apenas observam com medo. Enquanto outros entram de cabeça na crise tentando entendê-la. Mas fiquem tranquilos quanto a isso, porque Deus tem espaço para ambos os temperamentos. Deus acolhe os dois. O vazio que eles encontraram, porém, não era bagunçado, não era caótico. Há nesse vazio do sepulcro evidências de organização.
O texto nos diz que os lençóis de linho estavam lá. E o lenço que cobria a cabeça de Jesus estava dobrado num lugar à parte. Pensa comigo. Se os ladrões ou os soldados tivessem roubado o corpo, eles teriam levado tudo às pressas ou deixado tudo revirado. Ninguém tira a roupa de um morto e dobra o lenço antes de fugir. Não faz sentido. Não faz sentido. Então, quando eles chegaram, eles se depararam com essa cena. Poxa, peraí. Tá meio estranho isso aqui para ter sido um roubo. Tá tudo muito organizado. Ou o ladrão era organizado demais, ou tem algo errado aqui. Enquanto todos pensavam que o silêncio de Deus era uma inatividade, os lençóis dobrados provavam que houve uma atividade minuciosa e calma dentro do túmulo. Onde você vê um vazio, Deus vê um cenário que Ele mesmo organizou. A ausência do corpo não era a falta de controle. Era a prova de que tudo estava sob o controle absoluto do Pai. Então, meus irmãos, olhem para o detalhe do lenço. O vazio que assustou Maria é o mesmo vazio que agora deveria consolar Pedro. O túmulo não está vazio porque alguém invadiu. Ele está vazio porque o ocupante decidiu sair. E saiu com a calma de quem venceu a morte de uma vez por todas. O seu vazio hoje pode parecer um caos, mas se você olhar de perto com as lentes das Escrituras, você poderá ver as marcas das mãos de Deus dobrando os lençóis na sua aflição. O vazio não é sinônimo de abandono. Perceba o cuidado de Jesus com os detalhes. Como a gente pode perceber no lenço dobrado. Ele permanece o mesmo, mesmo quando parece invisível aos nossos olhos. Mesmo quando a gente não enxerga. O cuidado de Jesus com a nossa vida e com os detalhes, ele permanece. Mesmo que a gente não veja. Então, esse vazio que causou aflição a Maria, ele também preenche o coração. Depois de Maria interpretar o vazio como desespero, e Pedro e João investigarem as pistas de ordem no caos, chegamos ao momento da virada, a transição do luto para a fé. O texto nos diz: o discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo também entrou, viu e creu. O texto nos diz que João, ele viu e creu. No original, existem várias palavras no grego para ver. Aqui, o ver de João não foi apenas um registro visual, como foi o de Maria. O que João fez foi mais do que ver. O ver aqui, no original, no grego, quer dizer teorizar, discernir. Ou seja, ele olhou para as evidências e a ficha dele caiu. Ele entendeu. Ele olhou para aquele vazio, ele entendeu os detalhes, ele viu, ele discerniu e ele creu. Ele não precisou ver Jesus ressurreto na sua frente para crer.
ele olhou para o vazio do túmulo e compreendeu que a promessa da vida eterna era real. E essa é a essência da nossa fé. Nós não vemos Cristo fisicamente hoje, mas olhamos para a história, para a cruz, o túmulo vazio e dizemos: eu creio. Eu creio. João, ele acrescenta um detalhe muito sincero no versículo 9. Pois até então não haviam compreendido as Escrituras segundo as quais era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. E aqui nós entendemos que a fé precede a total compreensão dos fatos. E isso é libertador para nós. João creu mesmo antes de entender toda a teologia sistemática por trás da ressurreição. A fé dele nasceu no impacto daquele túmulo vazio. Você não precisa ter respostas a todas as suas dúvidas da vida para começar a confiar em Jesus. Muitas vezes, a fé nasce no meio das perguntas que o vazio nos traz. Você não precisa de todas as respostas. Você precisa crer. O texto termina dizendo: os discípulos voltaram para casa. Os discípulos voltaram para casa. E parece um final anticlimático aqui, né? Dessa cena. Mas é profundamente prático. Eles voltaram para a rotina. A diferença é que eles não voltaram para casa com o mesmo vazio com o qual eles correram para o túmulo. Eles voltaram com a certeza que a morte não era o fim. O culto de domingo termina. E nós voltamos para a nossa casa, para a nossa rotina, para a nossa segunda-feira. É assim que acontece. O desafio é não deixar que o vazio do mundo roube a plenitude que encontramos no Cristo vivo. A gente vai para a rotina da vida, a gente vai, mas a gente não vai da mesma maneira, porque a gente entende que Cristo está vivo. Então, meus queridos, o que começou como uma madrugada escura e uma leitura de desespero por parte de Maria, termina aqui com uma centelha de fé no coração de João. Ele olhou para o nada e viu tudo. Ele encarou o vazio e encontrou a completude que você e eu tanto buscamos. Diante do seu vazio de hoje, qual a leitura que você fará? Diante do seu vazio, qual leitura você fará? A leitura do desespero, que só enxerga aquilo que foi tirado de você? Ou a leitura da fé, que compreende que o túmulo vazio de Jesus é a garantia que a nossa vida jamais será vazia? Caminhando já para o fim, meus queridos, meus irmãos, nós começamos essa reflexão falando sobre como o vazio nos assusta. E ele realmente nos assusta. Isso é natural. Falamos sobre o silêncio que muitas vezes nos ensurdece. E sobre como a ausência de quem amamos parece sugar toda a cor da nossa vida, toda a nossa força. Nós vimos que Maria Madalena olhou para o vazio e enxergou a derrota. Vimos que Pedro encontrou no vazio evidências. E vimos que João mergulhou no vazio e encontrou esperança. O túmulo vazio de Jesus
É o único lugar no universo onde a ausência é uma prova de presença. Jesus não estava lá porque ele estava em todos os lugares. Ele não estava preso ao lençol de linho, porque ele é o Senhor da vida. Jesus não estava preso naquele sepulcro. Talvez você tenha chegado aqui com um vazio que ninguém conhece, só você conhece. Um vazio no casamento, um vazio de propósito, ou um vazio de uma perda recente. O mundo olha para você, olha para esse vazio e diz: bem, é o fim, acabou. Mas a palavra de Deus nos diz: o vazio é o cenário onde Deus faz o seu trabalho. Vazio é o cenário onde Deus faz seu trabalho. Não saia daqui hoje fazendo a leitura do desespero. Saia focado na pedra que foi removida ou no corpo que você não encontra. Saia focado no lenço dobrado, no sinal que o Mestre tem o controle do tempo, do espaço e da sua história. Aquele que ressuscitou não nos prometeu uma vida sem vales, mas nos prometeu que, mesmo no vale da sombra da morte, o seu cajado e a sua vara nos consolariam. O túmulo está vazio para que o meu coração e o seu coração hoje estejam cheios da presença do Senhor. O Senhor ressuscitou, Ele vive, e porque Ele vive, o seu vazio agora tem um nome. É o espaço que a presença de Deus preenche.